O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. O vídeo a seguir contém spoilers. Esteja avisado. Bem, e eu terminei de assistir a segunda temporada de Castlevania Nocturne. O que é uma série continuação, não é, de Castlevania da Netflix. Ano passado já havia tido uma temporada que eu tinha achado regular para mais ou menos. Mas eu fico feliz em informar que eu acho essa segunda temporada bem melhor do que a primeira. Claro, eu acho que tem defeitos, mais defeitos do que as 4 primeiras temporadas de Castlevania apresentaram combinadas, mas mesmo assim tem muita coisa boa. Por isso eu acho que é uma temporada muito boa que você deveria dar uma chance. Primeiro, vamos começar pelos problemas. Eu acho que o maior de todos, sem dúvidas, é, na minha visão, o Abbott. Sabe, o pai da Maria, o padre. Eu acho que o personagem dele é um problema porque apresenta o desgaste na criação dos personagens de Castlevania. Veja bem, as 4 primeiras temporadas, elas apresentaram 2 figuras da igreja. A primeira é o bispo que queimou a mulher do Drácula. Esse era um personagem ruim, sabe, na maldade. Era o mal encarnado. Ele não tinha indecisões ou a religião tinha mexido muito. Não, ele usava a religião como uma desculpa para seus atos cruéis. Não era uma má interpretação dos textos. A gente vê que ele se negava a ouvir a razão só para se mostrar essa figura de autoridade que controlava e oprimia a população. Aí a gente tem mais pra frente um segundo padre ali no vilarejo que ao início a gente vê que ele parece ser um cara legal, mas depois a gente vê que ele era um tipo de serial killer, um tipo de psicopata, só que ele não demonstrava muito isso. E esse é um personagem muito interessante, que tem essa virada muito, muito boa, é impactante. Tanto o bispo, que tem talvez a melhor cena de Castlevania, que é a que o demônio chega na igreja e tem um diálogo com ele, que ele fala, nossa, mentiras na casa de Deus, não me surpreende ele ter te abandonado, que na minha opinião é uma das melhores cenas de Castlevania. E esse segundo padre, que também tem uma das melhores cenas, que é essa virada dele descobrindo o que tem lá na cabana dele e tal. E aí quando chegou o Abbott, eu achei, porra, a gente agora tem um personagem da igreja, não é? Que ele é bom, né? Ele tá do lado dos heróis, no caso. Mas aí eles quiseram repetir a mesma história, mas mesmo assim parecia que talvez o personagem estivesse indo para algum lugar, sabe? Porque nos 2 primeiros episódios, ele não só demonstra que ele sabe das coisas ruins que ele tá fazendo, mas ele demonstra que ele tem uma interpretação da Bíblia, ele tem uma interpretação sobre o sobrenatural que realmente confunde a cabeça dele. E aí a gente chega no fim do personagem, que a Maria vai, aí aparece um dragão e tosta ele até virar cinzas. E aí vem o tal do demônio Mephistófeles, né? Que eu não sei se é um demônio, um vampiro ou as duas coisas, que aparentemente é o próximo vilão, e mostra que ele que estava mancomunado ali com o Abbott, que ele tinha posse da alma do Abbott. Eu acho que só tem um jeito de esse personagem ainda ser salvo como personagem. Ou ele retorna, né, como outra coisa, porque se ele for esquecido, cara, eu não vejo a razão para ele sequer ter existido na obra e ter chegado na segunda temporada. Ele não tem um fim, sabe? Parece que o arco dele acabou pela metade. Você não vê ele se transformando numa figura de poder, numa figura que vai ajudar os personagens, ou numa figura de vilanesca mesmo. Você simplesmente não entende aonde eles queriam chegar com esse personagem. O que é muito diferente do padre e do bispo, que já apareceram, e que a gente viu que todo o arco do personagem chegou a algum lugar
e esse lugar compensa muito de você ter acompanhado essa trajetória. Uma outra coisa que eu diria que também é um pouco de um problema é a falta de carisma da Elsbeth Bathory e da Drota, não é? Tipo, a Drota até que vai, sabe? Ela realmente tá ali pra ser uma subvilã, mesmo que tenha aquela virada no fim da série que eu já previa. Desde que você vê os 2 primeiros episódios, você já imagina que é por aí que a coisa tá indo. Mas a Elsbeth, ela funciona, mas ela não é Drácula, ela não é nenhum vilão realmente de carisma, de impacto. Você realmente simplesmente esquece que ela sequer existiu. Mas apesar de ser esquecível, eu vejo ela também como uma vilã competente, que segura até o fim da obra. Mas é só isso, mantém expectativas sobre a conclusão do personagem baixo, porque não tem muita coisa, não é como Drácula que teremos vários diálogos incríveis, ou teremos essa sensação de, será que ele tá certo, será que ele tá errado, de entender a motivação do personagem. Não é o caso aqui. Aqui realmente é só para ela ser uma sociopata e é só também para ela ser a grande vilã em poder. Mas como eu disse, ela funciona. Então não chega a ser um problema. E também temos a Revolução Francesa, que a história foi mudada justamente para encaixar em meio à Revolução Francesa. O que na primeira temporada era apresentado como um big deal, sabe? Era uma coisa realmente importante para trama, mesmo que a gente não tenha visto tanta importância. Nessa segunda é praticamente esquecido. Aparece a Guarda Nacional, aparece o pessoal da Revolução, mas é bem pouco. É apresentado essa nova personagem que acaba se transformando ali numa criatura da noite. Mas, no geral, não muda nada essa coisa da Revolução Francesa. A não ser que realmente eles tenham planos para uma terceira temporada se passando nessa mesma época, eu não vejo como indispensável essa trama da Revolução Francesa. Mas isso são as coisas negativas, que tem até bastante coisa. Algumas coisas que eu relevei nem vou comentar, mas as coisas positivas eu acho que são muito mais. Primeiro, a história coesa e rápida que é contada nessa segunda temporada. Temos uma conclusão. Se teremos uma terceira temporada de Nocturne, eu não sei. Aparentemente a série não está indo bem das pernas, mas eu tenho quase certeza que teremos mais Castlevania. É tipo assim, quando tiver mal, é só você mudar o tempo, né, da série, mudar quando se passa ela e começar de novo adaptando mais ou menos outro jogo. Por exemplo, eu tenho 90% de certeza de que a próxima, depois de Nocturne, vai ser Symphony of the Night. E aí você fica, porra, mas Symphony of the Night, como é que vai adaptar? Já não mudaram um monte de negócio que não faz nem mais sentido botar esse título? Ok, mas a questão é botar o título. Isso vai chamar o público muito, 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 sabe? Se você botar o próximo Castlevania Symphony of the Night, o que eu acho que vai acontecer, provavelmente a galera vai vir enxurrada assim pra assistir só pelo nome Symphony of the Night, não importando se é uma adaptação, porque eu também não vejo como adaptar Symphony of the Night, porque, pô, mano, é muito complicado adaptar um jogo que você se passa no castelo, você vai lá, volta aqui, não tem tanta história assim. Mas enfim, eu não sei o que eles vão fazer, se eles vão meio que, de novo, trocar o subtítulo da série, ou se eles vão fazer uma terceira temporada de Castlevania Nocturne. Porque a gente teve, de fato, ali um tipo de conclusão. A gente teve os ganchos para uma próxima temporada, que eu acho que o maior é esse do Mephistopheles aí, que é essa sombra amaldiçoada aí que fica aparecendo. E é claro, eu acho pelo menos, que teremos que ver a conclusão de Orlok versus Richter, que eles se ajudam nesse fim de temporada contra a Bathory, mas eles ainda são inimigos, ele ainda matou a mãe do Richter, e eles eu acho que merecem um confronto final, que pode ser muito, muito, muito daqui pra frente ainda. Tivemos casais, a Annette e o Richter terminaram juntos, um pouco rápido demais, eu acho que dá pra desenvolver melhor isso aí, mas legal, muito legal.
Eu sei que tem algumas pessoas que ainda torcem o nariz pra Annette, mas eu achei que o personagem dela foi muito maneiro, muito bem utilizado na série. Tipo, eu gostaria muito que quando ela encontra os ancestrais, quando ela encontra a parada mística da religião dela, fosse mais gótico. Eu entendo que eles quiseram fazer essa representação das entidades, orixás e tal, de maneira fidedigna, mas eu acho que talvez se fosse uma parada mais gótica, ainda conversasse mais com a série, sabe? É meio difícil de explicar, mas quando ela vai para esse mundo astral, a gente se perde um pouco. A gente fica, pô, muito maneiro isso, mas Castlevania tem uma outra vibe, sabe? E todas essas entidades, toda essa perspectiva da Annette sobre esse mundo espiritual dela parece muito mais vindo de um American Gods do que vindo de um Castlevania. Castlevania gosta de deixar tudo gótico, tudo trevoso. E eu acho que é bom, porque fica tudo conversando uma coisa com a outra na série. Mas é o de menos, eu gostei muito. Eu gostei do arco do personagem, eu gosto da personagem. Eu acho muito melhor do que dos jogos, né? A Annette do jogo faz nada, personagem totalmente whatever. E tá aí uma mudança que com certeza veio pra melhor no quesito de mudar um personagem, seja etnicamente ou seja reformular ele completamente. Tivemos ali as primeiras interações, talvez amorosas, entre o Alucard e a Maria. Maria, que provavelmente é o par romântico dele. Eu não sei se é muito falar o par romântico. É um par romântico. O par romântico dele mais famoso ali dos jogos é a Maria, né? E a série termina com ela, nossa, totalmente apaixonadinha pelo vampirão Alucard. E falando em Maria, ela tem um arco de personagem muito esquisito, que tem a mãe dela, uma personagem que, nossa, eu acho insuportável, a vampira mãe dela. Eu já não gostava tanto na primeira temporada. Nessa segunda, ela vampira, eu simplesmente me pergunto, pra que, mano? Mata porra desse personagem. E com todo respeito à atriz inglês, no caso, né, que faz a voz dela, mas eu acho insuportável a voz dela. Ela é fanha, cara, isso me dá uma gastura do caralho. É tipo um personagem que não precisava estar, que a gente podia ter pego outro personagem pra substituir as cenas dela na série, porque, nossa, eu acho ela muito insuportável, cara, muito insuportável. Eu sei que ela tá ali comunada com o capitão, mas mesmo assim, né? Não, pra mim não foi um personagem que funcionou, que devia já ter morrido na primeira temporada. Cara, mas tecnicamente falando, puta que pariu, as lutas da segunda temporada são um negócio assim de maluco, de tirar o fôlego, cara. É muito bem animada, provavelmente temos as melhores lutas que a Powerhouse, né, que é o estúdio de animação, já criou, porque minha nossa, rapaz, quando chega nessa última luta contra a Batory, porra, é uma luta de anime total, assim, mas muito bem feita, muito bem feita. E aí quando a gente realmente chega na última luta contra a Drota, meu amigo, que ele pega a espada Alucard, corta a personagem no meio, naquela animação incrível, e a trilha, nossa senhora, mano. Porra, é de arrepiar, cara. É de arrepiar, é muito foda. E o Richter como personagem, ele tá bem bom aqui. Ele tá lembrando bastante o Trevor, mas ainda tem uns pequenos detalhes que diferenciam ele do Trevor. Eu acho interessante também de comentar sobre o Warlocks e o Mizrak, que eu já ia esquecendo deles dois, que é, sem dúvidas, o casal com mais química que teve nesse Castlevania Nocturne. O casal é engajante, eles funcionam, é interessante ver eles em tela. Pô, se tem uma coisa que acertaram, é esse casal. Tá que eles não têm tanto peso na história no geral, mas mesmo assim, é muito maneiro toda vez que os dois interagem um com o outro. E outra coisa que eu acho maneiro é que quando o Mizrak pergunta
pra Maria se o Abbott ele tinha enfrentado a morte com coragem e ela disse que não, que ele tava com medo. Tem uma rima aí depois, porque ele é esse personagem que acredita que tem coisas que vale a pena morrer, tem coisas que você tem que enfrentar a morte de peito aberto. E quando a morte foi chegando para ele e que os próprios pecados dele começou a pesar muito nas costas dele, ele foi ficando com medo. Ele também não enfrentou com coragem. Ele chorou e falou que tinha medo do diabo vir coletar a alma dele. E eu acho isso muito, muito interessante sobre esse personagem. É o que mais ou menos eu queria ter visto com o Abbott, sabe? Eu queria ter esse personagem aí mais tons de cinza do que preto no branco. E o Mithrak é realmente esse personagem, só que ele não tem tanto foco, eu acho, quanto ele deveria ter. E é engraçado que tá todo mundo soltando poderzinho, é chicote de chama azul, é um monte de machado voando, e tá lá o Mithrak com a cara e a coragem, uma espada e fé em Deus. Cara, mas no geral a série é muito boa, eu recomendo que vocês assistam. E tá aí já disponível, tomara que seja renovada. Bem, no geral é isso, e a gente se vê num próximo vídeo.